boa noite a todos, sejam muito bem-vindas. Esse é o primeiro encontro da Jornada Tratamento de Base, onde nós iremos trabalhar 4 pontos essenciais da autocura, do autoconhecimento e da evolução, tanto individual quanto coletiva. Então, esses 4 pontos são 4 constelações, 4 movimentos de internalização, né? E de olhar para si mesmo, olhar para suas questões, que todas as pessoas precisam fazer. São movimentos básicos, movimentos iniciais, que é pai, mãe, ancestrais e excluídos. Então, ao longo de 4 encontros, a gente vai olhar para todos esses pontos e tudo o que isso se conecta na nossa vida de uma forma bem simplificada, bem prática, tá? Para que a gente aproveite o tempo ao máximo e consiga fazer os movimentos. Então, como que vai funcionar o encontro? Tem uma primeira parte, onde a gente faz a abertura do campo, onde a gente vai reintegrar, né, ou onde ocorre a integração do grupo, a conexão. Se fosse um encontro presencial, a gente faria uma dinâmica, uma prática com música, né, para ter essa conexão. Como pela física quântica, pela mecânica quântica, nós estamos todos conectados, estamos todos interligados, essa questão do tempo e espaço relativo, a gente consegue fazer essa conexão no online, através da voz de comando, através da nossa intenção. Então, a gente vai intencionar, criar essa egrégora, a gente vai abrir o sistema de todo mundo, a gente vai abrir o campo coletivo aqui. Eu faço uma apresentação rápida com slides, eu fiz um slide aqui para trazer esse conteúdo fica mais dinâmico. Por quê? Porque a nossa mente precisa fazer algumas conexões, precisa entender, situar o que a gente está fazendo, né? Para preparar para a prática no final. Então, o encontro ele ocorre em 2 etapas. A parte inicial, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre o assunto, trazer algumas questões à tona. Então, isso vai movimentar a crença de cada uma, vai movimentar o inconsciente, vai movimentar a imagem interna que vocês têm, tanto de si mesmas quanto dos pais, das pessoas da família. Então, nesse primeiro momento, as fichas vão caindo, tá? Então, começa todo o movimento de insights, de percepções, onde você realmente vai expandir a tua consciência, você vai começar a enxergar as coisas de uma forma diferente, tá? Finalizado esse processo, a gente entra para a prática, que eu vou conduzir vocês aqui numa constelação por meditação guiada. Então, tem os mesmos princípios da constelação sistêmica. Quem já fez constelação com pessoas, com bonecos, a gente segue as mesmas bases da constelação, né? Que eu sou formada em constelação sistêmica pelo método tradicional e tenho especialização em constelação espiritual, no protocolo feminino e no protocolo do dinheiro. Então, são métodos que eles são integrativos e complementares. Vou conduzir vocês numa meditação para internalizar alguns conceitos em relação aos temas que a gente está trabalhando. Então, esse processo é você com você mesmo, tá? Então, eu só serei o canal, eu facilitarei o processo onde vocês irão se conectar com esse sagrado, vocês irão conectar com o sistema familiar e com as questões que precisam ser trabalhadas no campo de cada uma. No final, a gente faz uma troca, uma conversa, um fechamento, né? Eu leio uma mensagem referente ao encontro de hoje, fica uma reflexão e passo as atividades, as tarefas, né, que a gente vai fazer ao longo da semana. Então, cada encontro vai ter uma constelação, ó, cada carta dessa aqui é uma possibilidade, né, uma constelação que a gente pode estar trabalhando. Essas aqui todas são para mãe. Tudo isso aqui trabalha a mãe, ó. Então, depois eu vou fazer a tiragem aleatória para ver o que o campo quer que a gente trabalhe, né? O que o grupo pede que seja trabalhado em essencial, né? De uma forma mais direta em relação a essa figura da mãe. Então, são várias possibilidades, são vários aspectos em relação à mãe. No final do encontro, assim que finalizar aqui, eu já subo o vídeo para quem não conseguir acompanhar, né? Não está aqui presente conosco, para já fazer a prática. Eu gravo essas meditações e subo no grupo para vocês repetirem o processo por 7 dias. Então, a cada encontro vai ter um áudio novo, tá? Então, você vai se organizar para ouvir 7 vezes cada áudio. Você pode ouvir todos ao mesmo tempo, você pode iniciar um,
né, quando terminar um, já vai iniciar o outro, que é a sequência que a gente vai fazer aqui, mas não tem certo e errado. Então, você vai se organizar com o teu tempo, com a tua rotina, para você ouvir os áudios. Então, se você também conseguiu ouvir uma vez só, ou só participou aqui e não conseguiu ouvir, ou por algum motivo você não conseguiu repetir a meditação, também não tem problema, não tem certo e errado. Você vai ter acessado uma vez os códigos, aquilo já está no teu inconsciente e já vai fazer o processo, tá? Então, esses códigos, eles são as frases curativas, que a gente chama, tá? Eu só vou contextualizar aqui para vocês compreenderem o que a gente está fazendo. Essas frases curativas, elas são frases que vão desbloquear as memórias traumáticas que a gente tem, aquelas crenças que estão ali gerando estagnação, gerando bloqueio, gerando limitação. E isso não apenas em relação à mãe. Vocês vão ver ali tudo que a mãe está conectado, o que ela representa na nossa vida. Então, muitas vezes você faz um movimento em direção à mãe para se harmonizar com essa figura feminina. Ó, já estou com o pai aqui na cabeça. Para se harmonizar com essa figura feminina e desbloqueia outras áreas da tua vida, tá? Porque a mãe, ela é um arquétipo, ela está conectado com tudo na nossa vida. Tudo passa pela mãe e tudo passa pelo pai. Então, ao ter acesso a essas frases curativas, você vai fazer, o teu inconsciente, ele vai fazer um movimento de liberação, de limpeza a nível emocional, mental, físico, a nível integrativo no teu ser. Então, você vai ser trabalhado como um todo. E ocorre um processo de reprogramação biológica, tanto de desprogramação daquela informação que está ali na nossa célula, sendo reforçada como um padrão repetitivo, como um padrão de comportamento negativo 10, 15, 20 anos, desde a infância. A gente tem padrões que a gente carrega desde a infância. Então, a gente vai desprogramar essa informação que está ali densa, que já não serve mais. E quem que escolhe que informação que vai ser desprogramada? É você, o teu inconsciente, o teu eu superior, né? O teu comandante interno. Não sou eu que escolho quais crenças serão substituídas. Então, esses códigos, eles fazem essa desprogramação e essa reprogramação. Por isso que a gente escuta 7 dias. Cada vez que você escuta o áudio, você vai ter acesso de novo àqueles códigos, então vai aprofundar um pouco mais o teu processo. Por quê? Quem já faz terapia, quem já teve qualquer tipo de terapia, tanto convencional quanto terapia integrativa, alternativa, né? A gente utiliza muito o exemplo da cebola. Então, é como se o nosso inconsciente ou nós mesmos fôssemos uma cebola. E a gente vai ter que descamar, a gente vai trabalhar por partes. Não tem como a gente fazer num único movimento uma cura total. Eu não estou decretando isso também, mas o que eu estou falando é que a descarga elétrica, a descarga de energia, ela é tão forte que a gente não aguenta. O nosso corpo físico, ele tem reações muito bruscas, porque tudo é energia e está acumulada há muito tempo. Imagina você tá construindo uma doença, 10, 15 anos, você está construindo uma doença. Aí você faz uma terapia buscando a cura dessa doença. E você instantaneamente dissolve aquilo, toda aquela matéria que você condensou naquele órgão, naquela víscera, né, naquela região do corpo, em 15 anos você dissolve em uma hora. Imagina a descarga elétrica, imagina a quantidade de energia que é movimentada. Então, esse processo, ele é sutil e ele é somatório, né? Então, você escuta uma vez, tu vai ter um nível de desbloqueio. Você repete outro, tu vai ter um outro nível de liberação. Então, você pode, inclusive, ouvir mais que 7 dias. A gente trabalha aqui com 7 dias, que é para a gente ter a sequência, tá? Mas se você sentir, você pode também compartilhar no grupo, né? Ou simplesmente dar sequência, ouvir mais um dia, mais 2 dias, aí você segue o teu sentir, tá? Então, esse método aqui que a gente está propondo, ele te dá essa autonomia, tá? Então, cada semana vai ter um áudio para ouvir, para dar sequência naquilo que a gente inicia aqui. O ideal é assistir a gravação ou participar aqui e depois dar sequência lá para pegar todos os códigos e também essa explicação, né? essa contextualização. Tá? Então, de início, eu peço que vocês fechem os olhos
Eu vou abrir o campo. Então, respira fundo. Coloca os pés no chão. Respira bem fundo, vai trazendo a tua atenção aqui e agora. Eu, em nome da minha divina presença, eu sou, aqui presente, decreto que está aberto o campo morfogenético do grupo da jornada tratamento de base, que se inicia hoje, dia 20 de março de 2025. Decreto que estão abertos os campos dos sistemas familiares de cada uma aqui presente. Eu agradeço a cada alma que está aqui, compondo essa egrégora, esse campo de cura. Agradeço a todo o sistema familiar, todos os membros de cada sistema que permitiram que esse movimento acontecesse. Agradeço aos anjos da guarda, aos protetores de cada uma, que conduziram brilhantemente todas a esse encontro, que disseram sim para esse movimento, a minha gratidão profunda. Eu vejo cada uma de vocês. Vejo todos os ancestrais. Através de vocês, vejo cada um dos ancestrais. Reconheço todos que pertencem. Sem exceção, todos são reconhecidos e acolhidos agora. Em um bom lugar no coração. Peço aos anjos do raio rosa, da egrégora de Mãe Maria, Maria Madalena, as freiras e enfermeiras que sustentem todo este trabalho. Peço às sacerdotisas das rosas, que com a geometria da rosa, com a sua alquimia, estejam trazendo a cura para cada um aqui presente. Vamos envolvendo todo o teu corpo numa luz rosa. Imagina essa luz rosa envolvendo todo o teu corpo, envolvendo todo o grupo, ativando uma pirâmide de proteção na cor dourada, envolvendo todo o campo coletivo em alfa, beta, gama, delta e epsilon, ativando um Magdala no topo dessa pirâmide, ativando um lambo em cada abertura deste espaço. E eu decreto que seja feita a vontade divina e não a minha. Assim eu quero, assim eu decreto. Está feito, está feito, está feito. Pode abrir os olhos. Seja bem-vinda. Para que a gente inicie esse movimento, a gente vai abrir de forma individual o sistema de cada uma, tá? E vocês vão fazer isso. Então, eu vou iniciar e, na sequência, uma por uma, vocês abram o microfone e repitam o seguinte. Eu, Daiane Laís Tiran Garbim, filha de Ademar Garbim e Gilmar Aparecida Tiran, estou aqui, agora, aberta para a cura. Então, você vai dizer o teu nome, nome do teu pai e nome da tua mãe, para trazer a energia do teu sistema aqui. Vamos lá. Pode falar.
Que diz que filha Deus ser cerca e já não é de nosso cerca. Quem mais? A Sônia chegou. Não, a Sônia, a Sandra chegou agora. Então, quem vai assistir depois esse movimento e quem não quis se manifestar, peço que faça agora essa intenção. Fale seu nome, o nome do seu pai e o nome da sua mãe. Então, aqui. Então, dando início, nós vamos a jornada, a gente vai trabalhar com a energia da mãe hoje. Então, o primeiro movimento, quando a gente trabalha com constelação sistêmica, a gente precisa compreender o que é afastar a mãe do coração. Quem já constelou deve ter ouvido esse termo, ou, né, talvez se você está ouvindo pela primeira vez. Por que eu afasto a minha mãe do coração? O que isso significa? Por que eu tenho mágoas da minha mãe? Por que eu tenho questões para tratar com essa mãe, né? Então, eu afasto a mãe do coração, eu tenho problemas com a minha mãe, isso é consciente ou inconscientemente, quando ela não me aceitou, eu não me senti aceita pela mãe, eu não me senti amada pela minha mãe, ela me decepcionou, ou fez algo que eu considero negativo, ou ela deixou de fazer algo, deixou a desejar, ela foi faltante, né? Não foi presente. Então, esses acontecimentos, em algum momento da vida aconteceu algum desses itens com você. Uma situação que você sentiu que a tua mãe não te amou o suficiente, ou ela não expressou da forma que você gostaria, ou ela te decepcionou com uma atitude que ela fez. Então, pode ser uma situação muito pontual. Naquele momento, houve um trauma pequeno ou grande, houve um marcador de informação, aquilo ficou registrado na tua mente, e isso gera um afastamento da energia da mãe. Tá? Isso se aconteceu 10 vezes ao longo da vida, em situações diferentes, esse afastamento ele é reforçado. Tá? Então, quando a mãe foi negligente, ou ela foi negativa, ou ela se omitiu de alguma forma, você acaba afastando essa energia da mãe, você se afasta da tua mãe a nível da alma. Quando você não concorda com o jeito dela, com as opiniões, com os comportamentos, né? Tem um julgamento da mãe. Quem nunca criticou a mãe, o que ela fez, o que ela deixou de fazer? Ai, minha mãe deveria tal coisa, minha mãe deveria ter agido diferente. Isso representa um afastamento da energia da mãe. Então, muitas vezes a pessoa vem trabalhar e fala assim, eu não tenho problemas com a minha mãe. Mas o problema não é um grande conflito. Pode ser uma situação, um pequeno desconforto, uma situação muito mínima que você, às vezes, nem quer perceber, ou nem considera, ou nem acha que aquilo é significativo. Mas a nível da alma, tem muito peso. Tá? O não concordar com o jeito da mãe, ou não reconhecer a sabedoria que essa mãe tem, ou criticar as opiniões dela, vai afastando você da energia da mãe. E esse afastamento da energia da mãe tem uma consequência a nível físico, a nível profissional, nos relacionamentos. A gente tem conflitos ou problemas nas outras áreas ou com outras pessoas que eu me relaciono por conta desse evento pontual ou não com a mãe. Quando eu tenho vergonha dos meus pais, ou tenho vergonha da minha mãe, ou da origem dela, né? Muitas pessoas têm vergonha da origem, né? Ou tanto por
por etnia, ou por cidade, ou pela casa que moravam, ou pela região, né? Pelos costumes, alguma coisa você tem vergonha da tua mãe. Isso também te afasta da energia da mãe. Então, o primeiro ponto é a gente compreender o que seria esse conflito, né? Então, é importante dissolver essa crença de que para você ter conflito com a energia da mãe tem que ser algo muito grandioso, ou tem que ser um problema, eu não falo mais com a minha mãe. Então, não é isso, é muito mais sutil, é muito mais minucioso o processo aqui. Outro ponto também importante de compreender é o papel do filho. Será que a gente sabe qual é o nosso papel de filho em relação à mãe? Ou em relação ao pai? Então, quando eu tenho conflito com a energia do pai e da mãe, normalmente significa que eu fui frustrado, eu não tive as minhas necessidades atendidas como eu achava, ou seja, a minha expectativa foi frustrada, e isso representa um desejo infantil, tá? E muitos adultos estão presos no desejo infantil da sua criança e não conseguem enxergar essa mãe com verdade e com grandiosidade. É o que a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, o papel do filho é ser grato pela vida, poder dar continuidade ao sistema familiar. O filho ele pode fazer as escolhas dele, ser diferente do pai e da mãe. Então, tudo aquilo que eu não concordo, eu não sou obrigada a concordar com os meus pais. Mas eu não posso julgar, criticar ou condenar. Tudo aquilo que eu não gosto nos meus pais, eu posso escolher fazer diferente, desde que eu respeito eles dentro de mim. Eu acolho eles como eles são. Senão eu não consigo fazer diferente. Pelo contrário, eu estarei repetindo os erros deles e querendo provar que eu tô certo. Então eu quero provar algo para alguém, tá? Quando o filho busca viver a vida dele, ir para o destino dele, conquistar as coisas que ele deseja por ele mesmo, ele ajuda os ancestrais nas curas. Porque o aprendizado que nós temos como filhos, além de libertar quem vem depois, ou seja, o movimento que vocês vão fazer aqui agora vai liberar os filhos de vocês, os descendentes de vocês, porque vai romper com o padrão, é uma nova informação que está entrando no sistema, tá? Que até então não tinha esse conhecimento, não tinha essa informação, e também vai ajudar os ancestrais a se curarem também, tá? Porque eles também não tiveram essa oportunidade. Então, eu compreendo qual é o meu papel em relação aos meus pais, eu compreendo que eles são maiores do que eu, eles vieram antes de mim. Então, os meus pais me deram a vida, eu sou constituído pelo meu pai e pela minha mãe, eu tenho 50% do meu ser, do meu corpo físico, né, da minha informação genética, veio do meu pai, 50% veio da minha mãe. Então, eu sou os meus pais, eu sou a minha mãe. Então, quando eu reconheço isso, eu faço um movimento de tomar pai e mãe. O que isso significa? Né? Eu vou assumir essa energia na sua totalidade dentro de mim, no meu coração. Eu tomo a minha mãe, que aqui a gente está falando da mãe, como ela é. Eu aceito a minha mãe como ela é, inclusive aquilo que eu não concordo com ela. Porque se eu faço isso, eu me coloco como filha e reconheço a grandiosidade que a minha mãe tem simplesmente por ter me dado a vida. Eu aceito tudo que vem dela, tudo aquilo que é positivo, tudo aquilo que é negativo. Isso parece muito simples de falar, mas fazer é muito difícil, porque nós temos quesinhos com a mãe. Tem as mágoas que a gente carrega, tem as objeções para a cura, como está escrito aqui. Então eu só consigo tomar pai e mãe dentro de mim, ou seja, eu só consigo ser 100% eu, reconhecendo a minha origem, quem me gerou, quando eu solto todas as resistências, as objeções, as mágoas, quando eu perdoo, quando eu olho para todos esses conflitos, velados ou não, que eu tenho com essas figuras, porque são conflitos que eu tenho comigo mesmo, faz sentido, né? Se eu sou a minha mãe, eu tenho conflito com ela
pequeno ou grande, eu também tenho um conflito comigo mesmo. Então eu só consigo ser livre para ser eu e conquistar a minha vida, conquistar os meus sonhos, realizar o meu objetivo, quando eu acolho essa força dentro de mim. Então isso é muito importante. Na constelação a gente fala muito sobre tomar pai e mãe, né? E se eu estou nesse movimento de me harmonizar com a minha mãe, eu preciso compreender que eu nego ela, assim como eu nego meu pai. Eu nego a minha origem quando eu reclamo de quem eles são, eu critico seus comportamentos, eu julgo as suas atitudes. Esse quarto ponto aqui é muito importante. Quando eu quero ensiná-los, ou eu acho que eu sei o que é melhor, né? Ou eu acho que eu sei melhor que eles. Então, quando um filho quer ensinar pai e mãe, ou quer agir pelo pai e pela mãe, ele está saindo do lugar de filho e está ocupando o lugar de pai dos seus pais. E isso é muito pesado, tanto para os pais quanto para o filho. O filho está fora do lugar. E se você está fora do teu lugar, isso gera muitos contratempos na vida. Problema de saúde, dor nas costas, a vida fica pesada, as coisas não fluem. Gera muito conflito de relacionamento. Por quê? Porque você está assumindo um lugar, uma responsabilidade que não é tua. Uma coisa é dar suporte para os pais quando eles precisam, quando eles já são mais velhos. Uma coisa é fazer o papel de filho, que é estando ali quando ele precisa, né, providenciar uma ajuda ou alguém para auxiliar, mas cada um tem que viver a sua vida e os filhos mesmo que eles deem suporte para os pais, eles jamais devem se colocar no lugar de que sabe o que é melhor para os pais ou sabe mais do que os próprios pais em relação à vida deles. Então, quando o filho quer ensinar os pais, quem sofre é o próprio filho. Quando o filho não permite que os pais reconstruam a vida deles ou tomem as suas decisões, né? E, para fechar aqui, quando eu tento viver o destino do meu pai e da minha mãe, muitas pessoas querem dar continuidade ao que os pais fizeram. Ou o pai ou a mãe nunca conseguiram estudar, eles estudam em honra ao que os pais não fizeram, né? Ou muitas vezes, meu pai sempre quis estudar e nunca pôde, eu me privo de estudar, eu me privo de seguir os meus sonhos para repetir o que o meu pai fez. Então, eu me alio ao pai ou à mãe na dor. Então, eu faço como eles, mesmo que eu não concorde com o que eles fizeram, com a escolha que eles fizeram. Então, isso aqui é muito significativo e isso comanda a nossa vida. Essas conexões inconscientes com pai e mãe comandam a nossa vida totalmente. E para que eu me harmonize com a mãe, eu preciso compreender a visão da mãe a nível sistêmico. O que a mãe representa? Então, quando a gente fala de mãe, a gente fala de vida, da geração da vida. A mãe é o centro da geração da vida. Então, a vida só é possível através da mãe. Porque ela gera e mantém, ela sustenta a vida dentro de si mesma. Então, se a tua mãe disse sim para você, você pôde ter acesso à vida e você está aqui agora, né? Aqui e agora. O sim da mãe já basta. Então, isso aqui, muitas pessoas que não conheceram a mãe biológica, que foram doadas ou que foram adotadas, né? Isso aqui responde a muitas questões, ou deveria responder, que é a mãe deu a vida, ela disse sim para você. Ela te gerou, ela te possibilitou estar aqui no planeta Terra nesse momento. Se não fosse a tua mãe, você não estaria aqui. Então, isso é muito grandioso. Mas a gente se coloca muitas vezes no papel de cobrador da nossa mãe, que eu vou falar na sequência ali. Quando eu estou como cobradora, eu acho que ela dizer sim para que eu nascesse não é suficiente. Eu acho que ela deveria ter feito tantas outras coisas por mim que ela não fez. Então, eu estou lutando com ela, lutando com aquilo que eu recebi. Eu estou negando a vida que eu recebi, porque o sim da mãe não foi suficiente. Isso é muito grandioso. A mãe, ela representa a nutrição, o cuidado, o amor e a capacidade de amar.
Mãe está muito conectado à autoestima, a relação com o corpo, a relação tanto com o alimento, com a nutrição, né? Então, problemas de disfunção alimentar, ou não comer direito, ou ter vícios alimentares, tudo isso a gente trabalha na energia da mãe. Então, hoje, o movimento que a gente vai fazer aqui em relação à mãe, independente da carta que saia, vai trabalhar essas questões de uma forma direta ou indireta. Questão de autoestima, autocuidado, né? Cuidar dos outros, cuidar da casa, manter as coisas funcionando. É a mãe que mantém a vida, né? Mantém o lar, mantém tudo girando. É a mãe. Então, a energia da mãe, ela ensina sobre os ciclos. A mulher ensina sobre os ciclos, né? A mulher é cíclica. E é através da mãe que a gente aprende a ter persistência para atravessar as etapas da vida. Força para atravessar essas etapas, né? Ou ter resiliência, né, para atravessar essas etapas. A mãe também, ela representa a abundância e a prosperidade, porque ela é a geração da vida. Então, a multiplicação das nossas células, elas ocorrem dentro da mãe. Então, a mãe diz sim para esse movimento. E essa multiplicação que ocorre naturalmente através da energia feminina, eu projeto no dinheiro, na minha relação com o dinheiro. Então, a mãe, ela também é o dinheiro, a abundância, a multiplicação do dinheiro, a capacidade de guardar, de gerenciar o dinheiro vem da mãe, né? A mãe, ela traz o acolhimento, a receptividade e o mergulho interno, né? Então, quando a gente está com excesso de energia feminina, excesso de energia yin, eu tenho excesso de mãe, eu estou muito grudada na minha mãe, eu tenho uma dependência emocional de mãe, eu posso cair na depressão, eu posso ficar deprimida, né? Eu posso esconder as minhas emoções de mim mesma, eu posso esconder dentro do meu corpo as minhas emoções. Então, o excesso de yin está muito associado à depressão, essa questão de apatia, de falta de força, né? Falta até de força para lutar pelos seus objetivos, aquela pessoa, aquele momento que a gente fica meio apático, meio aleatório com as coisas. Está associado à energia da mãe. Então é importante que a gente saiba o que essa mãe representa. Quando a gente fala de mãe, tem duas possibilidades. A mãe real, que é aquela que eu tenho, e a mãe ideal, aquela que eu gostaria de ter. Então, a gente vai fazer um movimento de desconstrução dessa mãe ideal para que eu possa olhar para a mãe real. Porque muitas vezes a gente se relaciona com a mãe ideal e não com a mãe real. A maioria das pessoas ignoram essa mãe real, essa mãe humana, essa mãe que tem desejos, que tem vontades, que tinha sonhos ou que tem sonhos, que é, além de ser mãe, ela é uma mulher, ela é uma filha, ela é uma profissional. Então a mãe é um arquétipo do feminino. E a maioria das vezes a gente não se relaciona com essa mãe real. Eu me relaciono com a mãe que eu idealizei, com a minha mãe perfeita, que eu gostaria que ela fosse, né? E eu ignoro quem ela pode ser, porque eu tô sempre cobrando, né? Eu tô sempre cobrando ou insatisfeito com aquilo que a minha mãe oferece para mim. Então, quando eu olho para a mãe real, eu olho para a humanidade dessa mãe. Eu reconheço que ela é humana. A minha mãe é um ser humano e também ela é minha mãe. Porque tem pessoas que colocam a mãe num pedestal. Não sei se você já fez isso ou se você conhece alguém que faz isso. Que a minha mãe é perfeita. O meu pai é todo errado. Meu pai é o culpado de tudo, mas a minha mãe é perfeita. Minha mãe nunca fez nada de errado. Meu pai, sim. Meu pai fez muita coisa errada. Meu pai traiu, meu pai tinha amante, meu pai tinha outra família, meu pai gastava dinheiro com bebida, chegava em casa, agredia todo mundo. Meu pai é errado. Minha mãe, ela é a eterna vítima. Pesado isso, né? A minha mãe, ela é perfeita. Quando eu coloco a minha mãe como perfeita, eu coloco ela num ideal, num pedestal. Eu estou idealizando uma mãe inatingível, porque ninguém consegue ser perfeito. Nenhum ser humano é perfeito. Se eu sou humana, eu tô aqui na Terra para
aprender, para evoluir. Então, eu posso errar, não é que eu vou errar, mas eu posso errar. E chega um momento da vida que a gente começa a se decepcionar com a mãe, né? Porque eu começo a ver que a minha mãe também erra. Eu começo a ver que a minha mãe também fez escolhas não tão certas, ou ela também se arrependeu de algumas coisas. Então, quando eu começo a ver que a minha mãe tem defeitos, o que eu estou percebendo? Que ela não é quem eu penso que ela é, ou que ela, né, quem eu achava que ela fosse. Ela é real, ela é humana. Então, isso aqui parece muito simples, mas isso aqui resolve muitos problemas. Por quê? Se eu acho que a minha mãe é perfeita, eu tô sempre me comparando com um modelo de perfeição. Então, eu posso não me amar o suficiente porque eu sou diferente da minha mãe. Eu posso ser muito rígida comigo mesma porque eu exijo que eu seja perfeita como a minha mãe é. Eu posso ser muito crítica, cobrar os outros demais, ou me cobrar, muita autocobrança, porque eu tenho esse modelo ideal. E também eu projeto nela, eu quero que ela corresponda ao que eu acho que ela deveria ser. Então, além de eu idealizar minha mãe na cabeça, eu cobro ela para que ela seja quem eu quero que ela seja. E essa idealização, a mulher que é mãe também faz, né? Então, a mulher que é mãe, muitas vezes ela não consegue mais se reconhecer como outro papel a não ser esse, porque é um dos papéis mais importantes da mulher. Então, ela também idealiza, ela também tem uma distorção de imagem, né? Uma distorção interna. Então, para todo mundo isso é complexo, isso influencia todo mundo. Então, se eu estou idealizando a minha mãe, quem na realidade idealiza? É a minha criança. A criança que tem os pais como heróis, né? Que para a criança, o pai e a mãe, eles são deuses, eles são o mundo da criança. Então, compreender que eu, enquanto adulto, preciso olhar para a humanidade da minha mãe, reconhecer que ela tem direito a fazer escolhas e que ela é responsável pelas escolhas dela, inclusive pelas consequências dessas escolhas. Não é meu para carregar. Eu olho para a mãe real. Aí eu consigo me relacionar com essa mãe real. Eu consigo perdoar. Eu consigo soltar o que é dela. Mas se eu, enquanto adulto, estou preso nessa idealização de mãe, quem domina a minha vida é a minha criança. Não sou eu, tá? Então, eu estou me relacionando eternamente com aquilo que eu gostaria que a minha mãe fosse. E isso leva a sair do teu lugar. Então você sai do teu lugar quando você é filha da tua mãe. Ou quando, perdão, aqui tá uma pergunta, né? Você é filha da tua mãe ou você é mãe da sua mãe? Você sai do seu lugar quando você é mãe da tua mãe. Ou quando você é cobradora da tua mãe. Que aqui pode ser a mãe, mas você pode ser a cobradora do teu esposo, dos teus filhos. Uma coisa dá limite, outra coisa é ser cobradora. Ou você é a salvadora da tua mãe, que você acha que a tua mãe é vítima e que você precisa salvar ela. Tu precisa ajudar ela porque ela não dá conta de resolver aquele problema que nem foi ela que criou. Né? Foi teu pai que criou para ela ou foi a mãe dela que criou para ela. Então, salvadora da mãe, ou você é amiga, confidente da mãe. Isso é muito pesado. Porque se a mãe confidencia ou traz questões do casamento do casal para a filha ou para o filho, isso traz muito peso na relação desse filho com aquele pai, ou, né, com o cônjuge, enfim. Então, essa questão de ser amiga da mãe traz muitos conflitos na nossa vida. Ou intermediadora de conflitos, aqui tá errado, intermediadora de conflitos, tá? Então, são vários lugares que a gente ocupa e muitos desses lugares trazem peso, tá? Então, eu preciso aprender a partir de hoje a identificar. Eu tô cobrando, eu tô como cobradora, eu tô querendo salvar alguém, ou eu tô querendo salvar minha mãe, eu tô querendo viver algo por ela, para ajudar ela, né? Ou eu tô achando que eu sei mais sobre a vida dela do que ela mesma, então eu tô como mãe dela. Começar a se questionar qual lugar, né? Questionar qual lugar você ocupa. E isso traz muita consciência, e isso é um exercício para vocês a partir de hoje. Começar a fazer essa análise, a fazer
a ter essa percepção. Isso é treino, isso é exercício, tá? E isso traz muitas curas no dia a dia. Quando a gente escolhe fazer uma constelação para se harmonizar com a mãe, eu faço um movimento sistêmico, como eu expliquei antes, a nível físico, emocional, mental, a nível de alma. Então, o meu corpo, ele vai reagir de muitas formas, né? Por exemplo, eu posso, a partir de hoje, né, com a constelação da mãe, eu posso ter muita vontade de comer doce, ou eu posso ter uma mudança brusca na alimentação e não querer mais comer doce, ficar sem vontade nenhuma. Isso é um sinal que o meu corpo está dando, né? O comer doce, ou comer massas, né, representa uma questão de buscar conforto, né? Eu quero buscar conforto, eu quero saciar uma falta que eu tenho lá na fase oral, lá nos 2 anos e meio, 3 anos, né? Lá na época da amamentação e do desmame também. Então, muitas vezes uma simples vontade, um desejo de comer algo pode te representar um movimento que está acontecendo no teu campo. Ou eu posso sentir dor de cabeça, eu posso sentir essa dor de cabeça ou uma pressão na cabeça. Isso representa que eu estou tentando entender, eu estou tentando... Algo bateu de frente, eu não estou aceitando alguma informação. Eu posso ter náuseas, eu posso sentir muito cansaço, eu posso sentir uma alegria, né, inimaginável. Tudo isso pode acontecer com você a partir dessa harmonização com a mãe. Eu posso ter sonhos, sonhei com casa, sonhei com um animal. Os sonhos, eles vão trazer a mensagem que o teu inconsciente está te trazendo. Tá querendo te trazer, e você não está atento durante o dia. Então, você recebe essa mensagem com símbolos à noite. Então, aqui o convite é para que você esteja atenta ao teu corpo, atenta aos sinais, atenta aos detalhes, vai relatando tudo isso. Tu pode trazer no grupo também, ou se você quiser pegar um caderno e ir anotando, é muito importante para você vivenciar o processo de cura, porque isso traz autorresponsabilidade. Então, não é só dar play no áudio, ouvir o áudio uma vez por dia e acabou. Você pode intensificar esse processo vivendo ele e aproveitando ao máximo o que essa oportunidade tem para te oferecer. Porque você pode ter curas e movimentos significativos através dessas constelações, tá? Então, aqui é uma questão de autorresponsabilidade. Dito tudo isso em relação à mãe, tem um primeiro exercício para vocês. Eu vou postar depois no grupo esse material. E a prática é, ao longo dessa semana, você escolhe um dia, um momento, e tu vai escrever uma carta descrevendo a tua mãe, pelos teus olhos, como a tua mãe é. Minha mãe é assim, 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 ela viveu isso, isso, isso. Coloca as situações que você, como você enxerga a tua mãe, o que você viveu com ela, vai trazendo na memória. À medida que você senta para escrever, tu vai lembrar de muitas coisas que você achava que tinha esquecido, ou nossa, tu vai se surpreender com o que tu escreve da tua mãe. Ok? Então, primeira parte é você escrever uma carta descrevendo a sua mãe. Depois, você vai ler essa carta e reler essa carta. Na segunda vez que você lê essa carta, você vai substituir a palavra mãe pelo teu nome. Então, você vai fazer uma inversão de papéis aqui. Você vai ler como se fosse para você. Eu quero que você perceba como você reage. Se é tranquilo ou se não é. Como que é perceber você como a tua mãe. O que você tem que veio dela, que na realidade não é seu, é dela. Então, esse exercício ele é muito simples, mas ele é muito profundo. Porque você pode identificar o que você traz da tua mãe, o que você carrega da tua mãe. Então, tanto positivo quanto negativo. Aqui você vai ter que ser honesta consigo mesmo, né? Porque você vai escrever a carta, você vai ler a carta, então você pode só colocar coisas bonitinhas lá agora que tu sabe que tu vai ter que substituir. Mas se você fizer esse exercício com verdade, você vai perceber nitidamente aquilo que você repete da tua mãe. Isso é riquíssimo, tá? Então fica como uma proposta de exercício desse movimento. Para vocês, o que vocês acharam de tudo isso? Alguém quer comentar alguma coisa? Faz sentido, não faz?
Muito conteúdo, pouco conteúdo. Mas é interessante, né? A gente vê a mãe com outros olhos, ver a diferença dessa energia, né? Então agora a gente vai para a prática, tá? A gente já trouxe algumas questões, a gente já trouxe alguns códigos em relação à mãe, a gente já viu a mãe de uma forma diferente. Então agora eu peço que o campo traga o tema que é essencial da gente trabalhar hoje. Então aqui, só para vocês terem uma noção. Deixa primeiro eu tirar, depois eu vou ler o que tem aqui de opções. Então, vamos ver. Ó, harmonização com a mãe para quem sofreu alienação parental. Tá? Bem interessante. Aqui a gente tem renascimento para a vida, reconexão com a mãe no nascimento, separação da mãe, liberação de conexões com a mãe, movimento interrompido, idealização de mãe, são muitas coisas, ó. Recebendo a proteção divina no momento do nascimento, independência emocional de mãe, harmonização com mãe que não conheceu. Então, cada carta dessa é um tema diferente, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar com a harmonização com a mãe, tá? Então, você pode optar por fazer essa meditação deitado ou sentado. Quem quer deitar, pode deitar agora, tá? Então, você vai ficar numa posição confortável, fechar os olhos, respirar fundo. Respirar fundo. Esse é o momento de reconexão com a tua alma, onde todas as informações que foram trazidas anteriormente irão adentrando o teu campo quântico informacional. Irão movimentando essa abertura para o novo, essa abertura para a harmonização com a energia da mãe, olhando para todas as questões, todos os conflitos possíveis aqui e agora. Então você vai respirando profundamente, relaxando todo o teu corpo, relaxando todo o teu corpo, se colocando aberta e receptiva para esse movimento. Fecha os olhos, intencionando olhar para dentro, olhar para a tua alma. Eu vou falar a frase e você repete em voz alta. Minha querida mãe, eu te vejo agora. Agora eu finalmente posso entender. Em um nível mais profundo, que você não é culpada de nada. Mãe, sinto muito se eu te afastei do meu coração. Sinto muito por ter sentido tantas emoções negativas. Sinto muito que você tenha passado por conflitos com meu pai. Sinto muito, mãe. Mãe, o meu pai não soube fazer diferente. Respira fundo, trazendo
toda a importância que essa frase tem. Olha nos olhos da tua mãe, como se ela estivesse diante de você. E esse fosse um diálogo da tua alma para a alma dela. E você diz assim: mãe, o meu pai não soube fazer diferente. Ele te atacou, te mentiu, falou mal de você, numa tentativa de me afastar e te punir. Vocês tinham conflitos. E eu acabei ficando no meio disso. Ele também estava sofrendo. E não soube reagir de forma diferente. Eu tive dificuldades de ver de forma madura. Era difícil escolher um lado. O problema era de vocês. Mãe, eu queria que tudo estivesse bem entre vocês. Mas foi o que foi. Hoje eu sei que não posso resolver os problemas de vocês. Agora eu sei. Agora eu posso compreender e separar os sentimentos que não me pertencem. Respira fundo. Vai identificando aquilo que você sentia que era da tua mãe, o que você sentia que era do teu pai, que problemas você comprou por eles, para ajudar eles. O quanto você estava no meio do relacionamento deles. Vai observando quem você achava certo e quem você achava errado. Diga: mãe, eu quero me aproximar de você para aliviar o meu coração. Eu sei que pagamos um alto preço por nos afastar. Eu deixo de culpar o meu pai e culpar o que vocês viveram. Eu paro de julgar vocês. Agora eu assumo o meu lugar de filha. Eu volto para o meu lugar. A partir de hoje, eu sou somente a filha. Peço que me acolha em seu coração. Eu amo você. Eu sou parte sua. Agradeço pela vida que recebi. Tudo o que vivemos me ajudou a chegar até aqui. Agora estamos livres para sempre e unidas pelo amor divino. Eu desejo hoje me aproximar da minha mãe. Reservo um espaço no meu coração, muito especial,
Podemos começar uma relação mais madura e isenta, porque eu compreendo o que nos afastou. Eu solto o destino do meu pai e o que pertence a ele. Solto também o que pertence a você. Respira fundo. Imagina como se você tivesse duas cordas, uma em cada mão. A corda na mão direita representa tudo o que você estava carregando pelo seu pai. A corda na mão esquerda representa o que você carregava pela sua mãe. Sinta essa corda, perceba se são várias cordas ou se é uma só. Perceba se ela é fina, se ela é grossa, se ela é pesada, se ela é áspera ou se ela é macia ao toque. Perceba se essa corda machuca a tua mão ou se é leve carregar essa corda. A imagem que vem na tua mente é a imagem certa. Respira fundo. Quando eu contar até 3, você vai soltar essas cordas. Soltando elas, você solta tudo o que carregava pelos seus pais. Ativando o Tzedek. Vamos cortando agora. Em 1, 2, 3. Respira fundo. Veja essas cordas caindo no chão. Sinta a leveza. Hoje eu sigo para a vida com o melhor de vocês, pai e mãe. Eu assumo dentro de mim a alegria, a paz, a prosperidade, a força para seguir os meus sonhos, para nutrir os meus sonhos. Eu te amo, mãe, e te levo em meu coração. Agora eu me harmonizo com o feminino. Com um relacionamento saudável. Eu solto a repetição do padrão de separação. Solto vivências negativas com os homens, com as mulheres, do meu sistema familiar. Se eu me liguei à minha mãe ou a qualquer pessoa por dor e sofrimento, agora eu solto para sempre. Eu sei que quando eu tomo consciência do que não é meu, eu me liberto e posso seguir para a vida. Eu sei que não posso ser a sua salvadora, mãe. Hoje eu reconheço. Respira fundo. Veja como se fosse um filme. Todas as vezes que você tentou salvar tua mãe, que você comprou as dores dela, que você se doeu por ela, que você viu ela como vítima, como fraca, ou como muito forte, como a mais forte de todas. Veja todos os momentos onde você viu a sua mãe sofrer, chorar, e você não pôde fazer nada. Mesmo que você quisesse, você não conseguiu ajudar sua mãe. Veja como se fosse um filme passando na sua mente agora. Todas essas cenas, todas essas memórias, todas essas lembranças, toda a dor que se conecta, é transmutado agora. Vamos encaminhando tudo isso para a nave Cristal Sorrara, caminhando agora para a plataforma Cristal Sorrara para ser tratado agora. Em 1, 2, 3.
Vai observando tudo isso saindo do teu coração, enviando para o centro do universo. Tudo isso não te pertence mais, você já pode soltar agora, já ficou no passado. Respira fundo e diz assim: eu permito que você, mãe, resolva as suas questões. Eu sou somente a filha. Eu amo você. Agora eu estou pronta para seguir para a vida. Viver o meu destino. Obrigada, mãe. Olha bem nos olhos da tua mãe e diz obrigada, mãe. Eu sinto muito se eu não soube demonstrar quão grata eu sou pela vida. Mas eu faço isso agora. Respira fundo, imagina uma luz rosa envolvendo você e a tua mãe. Essa energia vai curando, vai ressignificando. Vai respirando. Continua de olhos fechados, respirando. Vou fazer um realinhamento dos chakras, uma reenergização. Vamos invocando agora o arcanjo Melquisedeque, guardião do raio branco dourado, para guiar, proteger e supervisionar esse processo. Peço que sejam enviados raios transmutadores da quarta dimensão, na ordem, começando pelo chakra da raiz, subindo até o chakra da coroa. Imagina uma luz dourada subindo da sola dos seus pés, percorrendo todo o seu corpo, passando pela garganta, pela cabeça, saindo no topo da cabeça. Veja essa energia fluindo dos seus pés em direção à cabeça. Perceba o fluxo que ela vai, ela tem um ritmo próprio. Pode ser lento, pode ser rápido, pode ser intenso ou muito suave. Não tente controlar esse ritmo, você apenas observa. Agora essa luz é branca, que vai da sola dos teus pés até o topo da cabeça, como se fosse uma onda de luz, percorrendo todo o teu corpo, ativando o raio branco, ativando os anjos do raio branco. Visualize uma luz violeta preenchendo todo o teu útero, teu centro criativo, o cálice da vida, o cálice sagrado que habita dentro de cada uma de nós. Visualize uma luz violeta envolvendo todo o seu quadril, seu útero. Visualize uma luz vermelha, na cor rubi, no seu chakra do plexo solar, na região do estômago, como se fosse um arco que envolve todo o teu corpo na região da barriga, pegando todos os órgãos internos. Uma luz vibrante, uma luz pulsante. Respira fundo. Visualize uma luz rosa na altura do coração, trazendo a amorosidade, o acolhimento. Suba para a garganta, uma luz azul, azul escuro, preenchendo toda a sua garganta,
Vamos limpando todas as palavras que ficaram bloqueadas, palavras que magoaram, palavras que nunca foram permitidas de serem ditas, que foram engolidas, que foram trancadas, palavras que nunca foram ouvidas, vamos limpando agora. Todos que não foram ouvidos, que não foram considerados, que não puderam se expressar, vamos limpando agora. Vamos limpando todos os lugares onde você não se autorizou a falar, onde achava que a tua voz não era importante, que ninguém queria saber o que você tinha para dizer, que quando você abria a boca te mandavam calar a boca, mandavam você ficar quieto. Todos os lugares onde isso está ancorado, eu destruo e descrio agora. Certo, errado, bem, mal, pode próprio, todas as 100 produtos, povos, criações, bases e além, baixando barreiras. Respira fundo, visualizando essa luz azul na tua garganta, limpando, purificando, limpando, purificando. Imagina uma luz verde esmeralda no topo da tua cabeça, na altura da testa. Vamos limpando todos os pensamentos negativos, limitadores, sabotadores, limpando não merecimento, limpando toda rejeição, toda objeção à vida. Respira fundo. Imagina uma luz dourada no topo da tua cabeça, como se fosse uma cachoeira de luz, purificando todo o teu corpo, todas as tuas células. Através da respiração você vai liberando tudo aquilo que não serve mais. Respira fundo. Olha para sua mãe de novo. Sinta como é olhar para ela agora. Sinta se você está mais leve. Qual a sensação que predomina. Respira fundo. A partir de agora eu decreto que está fechado o campo morfogenético do grupo e estão fechados todos os campos de todos os sistemas aqui presentes. Fechando e lacrando com a chave Yankee, fechando agora. Tudo que pertence a cada um permanece com cada um. Vamos desemaranhando uns dos outros, desemaranhando todos de mim, desemaranhando dos sistemas familiares, desemaranhando em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, desemaranhando. Respira fundo, vai abrindo os olhos, vai voltando, toma um gole da água. Tudo bem? Como que foi o processo? O que vocês acharam? Como é que vocês se sentiram? Quem quiser compartilhar. Quem está fazendo pela primeira vez, se você quiser compartilhar o que sentiu. Todas bem? Todas bem? Alguém teve alguma reação? Ou sentiu vontade de chorar? Não? Bem tranquilo. Então hoje nós estamos trabalhando com a generosidade. Ó. Esse movimento foi bem específica essa carta, né? Harmonização, harmonização com a mãe para quem sofreu alienação parental. Então, alguns códigos, algumas pessoas vão sentir mais, outras não, tá? Porque foi bem específico. Mas o campo precisava dessa informação. Então, tem muito conflito entre pai e mãe
com o que os filhos absorveram, e muita informação desses conflitos foi passada para os filhos, tá? E isso gera essa objeção para se conectar com essa energia. Então, aqui tem muita transferência dos problemas dos pais para os filhos, tá? E acabou gerando conflito também desses filhos com os pais. Então, percebam o que vem de informação nessa semana, tá? E aqui essa carta fala sobre isso. Às vezes a gente se abre para fazer esse movimento de cura e de realinhamento para todas as pessoas do nosso sistema familiar. Então, esses códigos, uma vez que você acessou eles vão para todos os membros do teu sistema. Tá? Então, essa realidade está presente com a tua mãe, com a tua avó e com todas as mulheres do sistema de alguma forma, né? Direta ou indiretamente. Então, aqui, nessa carta, a gente compreende que nós somos parte de uma grande teia que abrange o universo. Então, cada pensamento, cada fala afeta a nós mesmos e ao todo. Então, interagir é agir com consciência, sabendo que tudo e todos são importantes. Viver amorosamente é viver em harmonia. É dar e receber em nome de todos. Então, aqui foi um movimento, eu sinto assim que foi um movimento bem abrangente, bem coletivo, tá? Então, era do campo do grupo mesmo, tá? Então, seria isso o nosso primeiro encontro. Agradeço a presença de todos vocês. Peço que vocês não hesitem em compartilhar as experiências, como que vai ser o processo, tá? Então, o grupo tá ali para isso, então não sintam vergonha, é importante compartilhar. O que tá no grupo, fica no grupo, dali não sai, tá? Então, convido todas a interagirem lá no grupo para que a gente torne esse movimento muito rico, tá? Então, uma boa noite para vocês. Já vou lá, finalizando aqui, já posto o áudio para a gente dar sequência. Tá? Gratidão. Até. Tchau. Boa noite.